Nós estamos numa série de mensagens e hoje é a segunda mensagem dessa série. Quem lembra o nome então dessa série já está aqui. Cristão Fake. E como é que vocês estão aí em relação a essa série? Preocupados? A Vilma me procurou, né, Vilma? Estava meio preocupada, né, Vilma? Fique em paz, minha irmã. Tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Talvez nos preocupe, né? E fica essa dúvida. Uai, será que eu sou um cristão fake? Será que eu sou um cristão falso? Ou sou um cristão verdadeiro, um cristão original, né? Será que você é um cristão original? E o que faz um cristão original? Então, o propósito dessa série não é preocupar você, deixar você temeroso, preocupado, e nem rotular você. A proposta é que essa série nos ajuda a perceber o que um cristão original, um não fake, faz. E a partir disso nós falarmos, puxa, eu quero isso para a minha vida também. Então, nós estamos falando aqui de algumas práticas muito importantes. Falamos sobre as disciplinas interiores na semana passada e falamos sobre meditação, oração, jejum e o estudo. Esse foi o tema da nossa primeira mensagem. Hoje nós vamos falar, nessa segunda mensagem, das disciplinas exteriores. E o nosso tema é esse aqui, esse primeiro tema, a simplicidade, a vida simples. Mas também temos outras disciplinas exteriores que um cristão original faz, não é? Uma vida simples, solicitude, que é esse hábito, essa prática de estar sozinho, orando e buscando a Deus, submissão e serviço. E também nós vamos falar, na próxima mensagem dessa série, das disciplinas comunitárias, e nós vamos falar da confissão, da adoração, orientação, mas em especial sobre a celebração. Nós vamos falar e ver quão importante é nós estarmos reunidos assim, e tendo essa prática, essa disciplina de celebrar ao Senhor juntos. Então, um cristão original certamente tem essas práticas aqui. Você olha para elas e diz, nossa, eu não faço nada disso, ou eu faço poucas coisas disso que está aí. Eu quero te tranquilizar, meu irmão, estamos aqui para isso, amém? A escola dominical existe para isso, para ajudar você a desenvolver essas práticas. A questão é que um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão verdadeiro, ele medita na palavra, ele ora, ele jejua, ele estuda a Bíblia, ele tem vida simples, ele está sozinho, ele é submisso, ele serve, ele também tem práticas comunitárias, que é a confissão, ele adora uns com os outros, ele recebe orientação e celebra. Então, que a gente possa desenvolver essas práticas ao longo do caminho, e certamente o relacionamento de discipulado nos ajuda muito. Então vamos lá, hoje nós vamos falar então sobre as disciplinas exteriores, com foco aí então na vida simples. Olha só esse versículo, quero ler com você, Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 29. Você pode abrir ou anotar e você vai perceber que provavelmente a sua versão vai estar um pouco diferente dessa aqui. Essa aqui é a versão, é a nova tradução da linguagem de hoje. É uma versão muito boa, para quem está começando a ler a Bíblia, ela facilita bastante e eu amo essa tradução aqui desse versículo em especial, Eclesiastes 7, 29. Vamos ler todos nós juntos, pode ser? Vamos comigo? Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Olha só que interessante esse versículo, Michael Douglas. Nós fomos feitos simples e direitos, mas a gente tem essa capacidade de complicar as coisas, não é verdade? Deus cria as coisas simples, com um propósito simples, mas a gente cria um emaranhado de problemas e a gente se perde no meio deles. Nem a gente sabe se encontrar no meio de tantos problemas, de tanto fio desencapado que a gente se meteu, não é verdade? Se a gente pegar a história da igreja, nós vamos perceber isso. Quando o povo recebe os 10 mandamentos, eles começam a desenvolver e a estudar esses mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, e depois a prática religiosa do povo desenvolve desses 10 mandamentos, 613 mandamentos, 613 normas. Então, os religiosos da época de Jesus tinham 613 normas para cumprir a partir da Torá, que são os primeiros 5 capítulos ali da Bíblia. Olha só, nós temos essa capacidade de tornar algo que é simples em algo complexo. Mas Jesus tem a capacidade de simplificar as coisas, amém? Jesus simplifica tudo. Ele tem essa capacidade de ir no cerne das questões, no cerne dos problemas. E isso é maravilhoso.
Então Jesus, quando ele é questionado a respeito do maior mandamento, ele pega essas 613 normas e diz, resume tudo numa palavrinha só. Qual é essa palavra, pessoal? Nós já estudamos aqui. Jesus resume essas 613 normas em uma palavra. Qual é essa palavra? Amor. Boa, Brunão. Recebeu uma cola aí no ouvido? Isso aí, o amor. Então Jesus, ele resume todas essas 613 normas em 2 mandamentos. O maior deles é amor, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus resume, se você quer cumprir a lei, ame, desenvolva o amor. Então ele está nos ensinando, e isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós precisamos voltar à simplicidade. Vamos perceber que a nossa vida se tornou complexa demais, por nossa culpa. Não era propósito de Deus que você não conseguisse dormir, que você de tão preocupado perdesse o sono, que você de tão preocupado estivesse tão corrido, com uma vida tão frenética, que não tenha a capacidade de parar, respirar e usufruir e desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. Saiu aí, pessoal, o resultado, é isso? Não, Thalita, ainda não? Você me monitora aí. Me monitore. E eu trouxe alguns livros aqui, meus irmãos, só alguns que eu tenho, só para você ver o quanto já foi escrito sobre esse tema, e o quanto essa é uma demanda do nosso tempo, tornar as coisas mais simples e nos ajudar a colocar em ordem um mundo interior que está em absoluta desordem. Tem um livro que eu gosto bastante, que é esse aqui, Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. É de um pastor que deu um piripaque nele, e aí ele começa a redefinir algumas prioridades, algumas ações da vida e do ministério dele, e ele coloca nesse livro aqui, muito, muito bom. É nesse mundo interior que se formam nossos valores. Então ele defende que se o seu mundo interior estiver em ordem, a sua vida exterior estará em ordem também. Se você não tem ordem no seu mundo exterior, nas práticas, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, certamente o problema está lá dentro. Esse aqui é um devocionário muito bom, são 30 dias, então se chama Um Mês para Viver, não sei quantos conhecem. É um devocionário muito bom, super recomendo para você. E ele coloca assim, se você soubesse que tem só 30 dias de vida, se você fosse no médico e ele dissesse para você, você só tem 30 dias de vida, você mudaria algumas coisas que você faz hoje? Você mudaria algumas prioridades? Você deixaria de fazer algumas coisas e passaria a fazer outras? E a pergunta é, por que você não faz agora então? Por que você faria isso se você só tivesse 30 dias? Então é nesse Um Mês para Viver aqui, ele vai trabalhar muitos desses aspectos e áreas da nossa vida que podem ser trabalhadas. Esse aqui é um livro que a gente trabalhou também na perspectiva do discipulado, não é um livro escrito por alguém para o meio cristão, mas é um livro muito, muito bom, com princípios valiosos aqui, inclusive bíblicos, chamado Essencialismo. Não sei quantos já leram, é um livro muito legal também, falando sobre esse desafio que nós temos, né, de ser voltados para aquilo que é essencial, e não para aquilo que é urgente. E se a gente não tomar esse cuidado, a gente vai encher a nossa vida de coisas secundárias e perde foco daquilo que de fato é mais importante. Esse aqui é do Bill Hybels, pastor Bill Hybels, a gente já tem vários livros que a gente recomenda deles, né? Liderança Corajosa, Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando, e esse aqui é muito legal também, chamado Simplifique, 10 práticas para pôr em ordem a sua alma. Então é muito legal, olha o quanto de literatura que existe sobre isso, gente, porque nós complicamos as coisas, a nossa vida está bagunçada. Aproveita e pergunta para o seu vizinho aí, sua vida está meio bagunçada? Sua vida está um pouco desordenada, desorganizada? Quem abre o seu guarda-roupa... Ô Thalita, o que foi aí, Thalita? Esse aqui é um outro livro legal também, chamado Limites. Eu recomendei aqui para algumas pessoas recentemente. Quando dizer sim e quando dizer não, assumindo o controle da sua vida. É muito legal esse livro, e não que eu seja expert em todas essas coisas, que eu tenho que ler tudo de novo, viu, gente? A gente precisa dessa capacidade de saber o que falar sim, o que dizer não. Isso vai, com certeza, melhorar muito a nossa vida, né? E a nossa capacidade de fazer aquilo que só é essencial. E esse livro aqui, do N. Cordeiro,
é um pastor também que deu um piripaque nele e ele escreveu muitas coisas sobre esse tema, andando com um tanque vazio. Então ele fala muito sobre saúde emocional, como nós precisamos renovar e nos abastecer emocionalmente para poder viver com qualidade e profundidade. Bastante coisa, né, pessoal? Eu trouxe só para vocês perceberem que é uma demanda do nosso tempo. Por causa disso, ó, nós fomos criados simples e direitos, mas nós complicamos as coisas, nós complicamos tudo. Então quero ler com você vários textos. O primeiro deles aqui, o Sermão da Montanha, Jesus falando em Mateus capítulo 6, do 19 até o 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, tá certo, pessoal? Tá, né? Destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então Jesus, em vários momentos, ele vai nos alertar sobre o perigo das riquezas. E a riqueza aqui é o termo aramaico para mamon. Então, uma entidade. E se nós dermos espaço, nós vamos acabar cultuando esse Deus que é o dinheiro. E esse é um grande problema que nos tira daquilo que de fato é mais importante. E a gente precisa sondar a nossa vida. Será que a gente tem servido a mamon? Será que a gente tem servido a conceitos de riqueza secular, contemporânea? Ou será que o nosso valor de riqueza, a nossa referência de riqueza é o reino de Deus? Jesus está falando, não, juntem para vocês tesouros na terra. Isso aqui o ladrão pode roubar, isso aqui vai enferrujar, a traça vai comer, mas junta para você tesouro no céu. Mas se a gente for sondar a nossa vida e as nossas práticas, a gente está correndo atrás do quê? De juntar tesouros materiais ou tesouros espirituais? Seja sincero com você mesmo. Que tipo de tesouro você está buscando? E aqui eu quero fazer um parênteses para a gente entender que o problema não é o dinheiro em si. A Bíblia diz que o problema é o apego a esse dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Olha só o que diz Salmo 62, 10. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Então o problema não é ter riquezas, o problema é colocar nelas o nosso coração. Jesus anteriormente, como nós lemos, disse que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu dinheiro? Onde você tem colocado o seu dinheiro, meu irmão? Pare e pensa um pouquinho. Onde você coloca boa parte dos seus recursos? Jesus está dizendo que se você olhar para onde você está colocando seus recursos financeiros, você vai encontrar seu coração lá. Porque você investe naquilo que você acredita. Você coloca dinheiro naquilo que você ama. Então, se você quer descobrir se o reino de Deus, você ama o reino de Deus, então veja se o seu dinheiro está voltado para o reino. Esse texto também é interessante, Provérbios 11, 28 diz: quem confia em suas próprias riquezas, certamente cairá. E olha só o que Jesus diz em Lucas 12, 15: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Jesus, depois de contar uma parábola, ele vai falar sobre isso. Ele fala de um homem ganancioso, e aí ele é questionado por Deus: louco, hoje eu peço a sua alma, e o que você está juntando vai ficar para quem? E ele diz: fiquem de sobreaviso. O que é fiquem de sobreaviso? Acho que já saiu o resultado, né, pessoal? Pelos fogos aí. Sim, saiu? É isso mesmo, não olhem o celular, fiquem prestando atenção na pregação. Vocês estão de parabéns. E Jesus vai fazer esse alerta. O que significa estar de sobreaviso? É isso aqui, gente, fica ligado, presta atenção, se liga, não perca o foco. Não perca o foco. A qualidade de um homem, a vitória de um homem, o valor de um homem não está na quantidade de bens que ele possui. Então toma cuidado com isso. Eu trouxe aqui uma foto muito legal do jovem rico. Você talvez se lembra da história do jovem rico. E o jovem rico, lá que Jesus conta, a Bíblia nos conta essa história em Marcos, no capítulo 10, de um jovem
que se aproxima de Jesus dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O texto diz que esse jovem era rico, então aqui está uma ilustração, se talvez ele tivesse nos dias atuais, né? Então ele está ali, se aproxima com uma Ferrari, perto de Jesus e pergunta: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde para ele: olha, cumpra os mandamentos. E aí esse homem diz, lá com a sua Ferrari: mas isso eu já faço desde a minha adolescência, eu já faço isso, Jesus. Aí Jesus olha para aquele homem com amor e diz: ok, então uma só coisa te falta, vai, vende a sua Ferrari, vende as suas posses, vende as suas riquezas e distribua o valor aos pobres, vem e me segue. E o texto diz que aquele homem rico pega a Ferrari dele e vai embora, bem longe de Jesus, porque ele era dono de muitas riquezas. Então ele amou as riquezas e perdeu um convite de Jesus. Talvez você diga: pastor, que Ferrari o quê? Eu não tenho nada, eu tenho um malemar, um carrinho velho. Mas muitas vezes a avareza se torna mais presente num coração que não tem dinheiro do que num coração que tem. É claro que tem nos dois lados, mas nós podemos ser tão avarentos quanto pessoas que têm muito dinheiro. Então, mesmo não tendo, a gente não quer perder ou só quer ganhar. E isso é algo que nos corrói, e a Bíblia está nos alertando para isso. Então, olha só, se liga. A disciplina cristã da vida simples é uma realidade interna, cujas consequências são externas, refletidas no estilo de vida. Então a gente está entendendo que Jesus está nos chamando para um estilo de vida simples. Um estilo de vida que combine com esse evangelho, da simplicidade. A nossa vida precisa ser simples. A nossa agenda precisa ser simples. Se a sua agenda está abarrotada, se você está cheio de compromissos, se você tem 1, 2, 3 empregos, e você está correndo atrás dessas coisas, certamente, meu irmão, você não vai ter tempo para fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer e para ser aquilo que Jesus te chamou para ser. Então ouça Jesus te dizendo: filho, o que você vai deixar essa noite? Como a gente vai simplificar a sua vida? E eu quero que você feche seus olhos agora para ouvir Jesus. Vamos fazer isso? Fecha aí, Batata, seus olhos. E eu vou fazer uma voz aqui para você achar que é Jesus que está falando, hein? E olha só, eu vou ler com você a continuidade aqui de Mateus no capítulo 6. Olha só o que Jesus diz. Fecha aí e ouça Jesus falando com você. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com as suas próprias vidas. Filho, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que você vai comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vocês vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Filho, observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês estão preocupados com as suas roupas? Vejam os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Filhos, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Filhos, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Pode abrir os olhos. O que você achou aí dessas palavras de Jesus? Ele diz para você:
Como nós lemos, não acumulem, não juntem para vocês tesouros na terra. Não ande ansioso por coisa alguma. Não andeis ansiosos por causa dessa vida. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui tem andado ansioso? Quem aqui tem andado preocupado? Vilma, você é demais. Nós precisamos admitir, nós vivemos num dia frenético, né? Num contexto frenético. Saiu o resultado? Depois a gente vai orar pelo presidente. E queridos, nós precisamos prestar atenção. Se a nossa ansiedade não é porque nós estamos buscando coisas que o Senhor não nos mandou buscar, se a nossa ansiedade não é porque nós estamos distantes do desejo de Deus para nós. Ele disse para você: observa as aves do céu, considere os lírios do campo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que ele acabou de falar vos serão acrescentadas. O ponto central da disciplina da vida simples é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então tudo o que for necessário virá em sua devida ordem. Então Jesus está dizendo: filho, eu cuido de você, então calma, respira. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, o reino do Senhor em primeiro lugar, e eu cuido de você, ok? Cuida do reino. O que significa cuidar do reino? Das coisas do Senhor, de propagar o Evangelho, de estender a mensagem do amor de Deus, que salva vidas, que restaura pessoas. Mas o problema é que nós estamos tão ocupados em construir o nosso reino, que a gente não quer priorizar o reino de Deus. Na verdade, a gente quer construir o nosso reino, com as nossas posses, com os nossos bens, com o nosso nome, com a nossa privacidade. Não é verdade, gente? Então a gente está mais ocupado com o nosso reino. E ele está dizendo: gente, calma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como Jesus deixou claro, estar livre da ansiedade. Então quem quer estar livre da ansiedade aí? Amém? Dá um amém forte aí se você quer ficar livre da ansiedade. Estar livre da ansiedade é uma das provas interiores de que estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A realidade interior da simplicidade, ou da vida simples, envolve uma vida alegre, de despreocupação com os bens materiais. Nem o ganancioso, nem o avarento conhecem essa liberdade. Então nem o ganancioso, aquele que quer sempre mais, ele vai ter liberdade. Às vezes a gente acha: então, se eu tiver mais dinheiro eu tenho mais liberdade. Mentira, querido. Quanto mais recurso você tiver, e se você colocar seu coração e a sua confiança, a sua segurança nisso, mais escravo você será. Talvez você vai ficar com medo de perder, de ser assaltado, com medo de tantas coisas, e não tem liberdade. Ou o avarento, aquele que acha que se der algo ele vai perder, vai faltar. Então ele não consegue ajudar alguém que está precisando, porque ele fala: não, se eu der isso para alguém, vai faltar para mim. Eu não posso ser generoso, eu não posso ofertar, eu não posso ajudar, eu não posso estender, eu não posso repartir, porque se eu fizer isso, vai faltar para mim. E ele está preocupado, e ele esqueceu que o Pai está prometendo para nós, e Ele não vai mentir para nós, amém? Ele está dizendo: filho, descansa, eu cuido de você. Só que a nossa vida está pautada não por coisas essenciais, como o que comer, o que vestir. Nossa vida está pautada por luxos tantas vezes, não é? Um carro melhor, uma casa maior, uma roupa melhor, um celular mais potente, um tênis assim ou assado. E a gente se pauta por coisas que nós não deveríamos. Por quê? Nós vivemos num contexto da publicidade. Então a gente assiste a televisão, ou abre uma revista, ou qualquer coisa. Eles fazem a gente acreditar que nós precisamos comprar aquelas coisas. Sim ou não, meus irmãos? E a gente acredita. E fala: não, eu preciso dessas coisas aí. Tem uma frase que eu gosto que é assim, né? Que a gente é tentado a comprar coisas que nós não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que nem gostam de nós. Não é verdade? Quantas coisas que a gente não precisava você já comprou? Algumas, não é verdade? Então, nós precisamos definir bem o que é vida simples. E aqui está uma boa definição, irmãos. Fiquem firmes aí, tá bom? Não vou demorar mais. Quer dizer, só um pouquinho. Mas essa aqui é uma boa definição, tá bom? Olha só essa definição. Vida simples é uma vida não corrida. Para você dar uma despertada. Vamos ler comigo? A vida simples é uma vida não corrida, nem complicada,
que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Isso define a sua vida? Será que a sua vida é não corrida e nem complicada? Seja sincero aí. A sua vida é não corrida e não complicada? Se a sua vida é corrida e complicada, você não tem tempo nem flexibilidade para desfrutar o reino de Deus e estender o reino de Deus. Nós falamos de um Deus de amor, mas nós não conseguimos descansar nesse amor. Nós falamos de um Deus de paz, mas não conseguimos descansar nessa paz. A gente não consegue desfrutar o reino, e muitas vezes pregamos um reino só para aquilo que está por vir, na eternidade, na salvação do porvir, no céu, algo que vai acontecer após a morte. Mas a salvação, o sozo de Deus é para agora, amém? E nós precisamos e devemos usufruir e desfrutar do reino agora. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Seja sincero, meu irmão, você está experimentando vida em abundância? Olha para o seu irmão aí e pergunta para ele: você está experimentando uma vida abundante? Você está experimentando uma vida abundante? Será que a sua vida seria uma vida abundante? Ou é uma vida preocupada, uma vida ansiosa, uma vida de escassez, uma vida de sofrimento? Como é que poderíamos definir a sua vida, irmão? Será que a gente não precisaria mudar algumas coisas? Então, vida simples é uma vida não corrida nem complicada, que tem tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Um exemplo disso é a igreja primitiva. Eu vou passar bem rapidinho aqui. A igreja do primeiro século, ela tinha tempo para desenvolver pelo menos 4 disciplinas que eles tinham muito bem definidas, que é estar juntos para poder estudar a palavra, para poder estudar o ensino dos apóstolos. Então, vou aproveitar e vou ler, vai. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Na continuação vai falar que eles repartiam o que tinham. Se tinha alguém com necessidade, eles vendiam suas propriedades para repartir com quem não tinha. Esse é um nível de descanso que nós não experimentamos, não é verdade? Eu falo assim, não, eu vou vender o que eu tenho para dar metade para o irmão que não tem, mas vai faltar para mim. Mas eles sabiam que era algo que todos faziam, que se faltasse para ele, alguém iria suprir essa necessidade dele. Acima de tudo, Deus iria suprir. Olha esse nível de comunhão. Então eles tinham essa prática de estudar juntos, de ter comunhão, de partir o pão, de estar na casa uns dos outros. Quando foi a última vez que você se reuniu na casa de um amigo? Alguém que você caminha junto, talvez o pessoal da sua célula. Às vezes nem tempo de ir na célula a gente tem, pessoal, não é verdade? A gente arranja tanta coisa para fazer, mas quando a última sexta-feira, um dia à noite, que você teve tempo e flexibilidade para comer um churrasco com alguém, para comer uma pizza com alguém, para chamar alguém para tomar um açaí. Às vezes a gente não tem tempo para essas coisas, ou então com seus filhos, com a sua esposa, ou um tempo para você, para desfrutar do reino, porque a nossa vida é complexa demais, é corrida demais, e a gente vem perder coisas essenciais da vida. Então, meus irmãos, é impossível a gente experimentar discipulado se nós não entendermos isso. Então, olha só, se liga aí, nunca conseguiremos praticar o discipulado se não procurarmos uma vida simples. Sem simplificar nossas vidas constantemente, o discipulado se torna mais uma atividade numa vida dominada pelo ativismo. Mataremos a nós mesmos e, pior que isso, discipularemos outros da mesma forma, matando-os e multiplicando a morte por meio deles. Então, se a gente não experimentar isso, nós vamos produzir pessoas ativistas também, pessoas aceleradas também, pessoas que não param para ouvir Deus, para ter comunhão. E isso aí é um retrato de um crente fake, de um cristão fake, um cristão nominal do IBGE, aqueles que, não, eu vou na igreja, mas essa prática não muda externamente, não muda a vida dessa pessoa, e nós precisamos prestar atenção. Será que nós realmente
Estamos priorizando essas coisas? Discipulado é relacionamento, meus irmãos. É vida na vida, é caminhar junto. É se deixar contagiar com pessoas que estão tão próximas de você, que começam a mudar seus hábitos, seus valores e suas práticas, suas narrativas e, no fim, a sua cultura de vida, seu estilo de vida. Então, se você não passar tempo com pessoas que te ajudam a mudar, você jamais vai viver discipulado. Discipulado é isso. Jesus chamou os discípulos e falou: caminhem comigo, andem comigo. E eles estavam juntos ali 3 anos, juntos. E acontece que após esse período, os discípulos pegaram tão bem esse estilo de vida, que foram enviados e multiplicaram aquilo que Jesus havia feito com eles. Então, se você não tem tempo, meu irmão, se você não tem flexibilidade, desculpa, mas você jamais vai experimentar isso. Então eu quero finalizar. Está calor, né, pessoal? A gente fica meio desconfortável, mas eu vou finalizar com essas 3 práticas aqui, certo? 3 práticas para a gente ser mais, nos ajudar a aplicar realmente isso que a gente está falando. A primeira questão aqui, quando a gente fala de vida simples, é ter um sentido claro do propósito divino. Se você tem uma vida simples, você começa a definir um propósito mais claro de vida. Se alguém te perguntasse agora, assim, a queima-roupa, e dissesse assim: João, você nasceu para quê? Entendeu? Tipo, pergunta aí então pro Brunão aí, Cris. Você nasceu para quê? Qual o seu propósito de vida? Para que Deus te criou? Por que você está na terra, Regina? Para que você está na terra? Por que estamos aqui? Aliás, tem um devocionário muito bom, né? Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Por que estou na terra? Muito bom também, 42 dias de devocional, e vai te ajudar a responder essas perguntas aí. E esse é um ponto claro, meus irmãos. Às vezes a gente está tão acelerado para trabalhar e conseguir dinheiro para pagar algumas contas, e quando a gente paga essas contas, a gente arruma outras, não é verdade? E o cartão de crédito começa a aumentar, e a gente compra outras, e termina uma coisa, e às vezes a gente pega um outro cartão para poder pagar a fatura com outro cartão, e aí vai, e a coisa vai virando uma bola de neve, e a gente está no meio disso. Agora, qual é o propósito? Paga a conta? Será que Jesus morreu na cruz, no seu lugar, derramou o sangue dele, para te dar uma vida miserável, de alguém que só está trabalhando para pagar conta, imposto, e não desfruta de nada, não tem tempo de nada para desfrutar disso? Então a gente precisa pensar que precisamos de um sentido claro e propósito divino. Se estamos cuidando das coisas, dos negócios de Deus, do reino de Deus, isso reorganiza a nossa vida e nos dá um propósito claro. E a gente sabe o que dizer sim e quando dizer não. E a gente é norteado por um propósito divino. Isso é maravilhoso, né? Buscar e encontrar o reino de Deus e a sua justiça, estando cheio do Espírito Santo. A segunda coisa, meus irmãos, que nós precisamos é ter tempo necessário. Viver segundo o propósito e prioridades divinas, com um sentido de chamado e liberdade, harmonia e ordem. E para ter tempo, meu irmão, para aquilo que é essencial, nós precisamos cortar, precisamos podar. Lembra quando Jesus, em João, no capítulo 15, ele vai falar da videira verdadeira? Já tem um ramo que já está produzindo fruto, mas o agricultor vai lá e poda, arranca um pedacinho ali, para quê? Para aquele ramo produzir mais fruto ainda. Que bom que você já tem produzido algo, querido, mas cadê as podas? Ainda precisa ter podas para você produzir mais ainda. Quais áreas você ainda precisa podar? Quais amizades você ainda precisa podar? Quais passatempos você ainda precisa podar para poder usufruir aquilo que o Senhor quer te dar? Quantas vezes a gente passa tanto tempo, né, com WhatsApp, com YouTube, com Netflix, e com tanto jogo de futebol, com novela, né? Tem passatempo para tudo, não é verdade? E não que essas coisas sejam erradas em si. Agora, a pergunta é: poxa, será que isso tem roubado o meu tempo, tem roubado a minha energia? E aí eu tenho virado para Deus e falado: Senhor, desculpa, eu não estou conseguindo orar porque eu estou ocupado. Aí Ele vai olhar: mas você gastou 2 horas no Facebook aí, olhando a vida dos outros, compartilhando bobagem aí, escrevendo um textão de comentário. Você teve tempo para fazer esse tamanho de comentário como? Se você não tem tempo, né? Em terceiro lugar, meu irmão,
ter liberdade financeira. Isso aqui é um ponto muito, muito importante. Sentindo-se contente, não fala de contentamento, tendo o suficiente para viver e para ajudar outras pessoas. Se nós não tomarmos cuidado, como a gente começou a mensagem falando sobre isso, né? Jesus está dizendo, tomem cuidado, fiquem de sobreaviso, não coloquem seu coração nessas coisas, não se amarrem, não entrem em prestações que você não pode pagar, não dê um passo maior que a sua perna, se organize, se estruture, procure ajuda. Tenha uma vida financeira estável, porque se você não tiver, você não vai ter liberdade, você se torna um escravo das circunstâncias. Toma cuidado com isso. Se você não tem liberdade financeira, meu irmão, e talvez você, não, se eu tivesse um salário o dobro do que eu ganho, eu vou ter liberdade financeira. Isso é um engano. Talvez se Deus te der um salário dobro que você tem, você vai ter o dobro de dívida que você já está. E talvez por isso que Ele não permite que você aumente seu salário. Então seja fiel no pouco, ok? E Ele te coloca no muito. Então administre bem, seja bom mordomo, se esmere, procure ajuda. Existem uma infinidade de formas de você se regularizar nessa área tão importante da sua vida, e isso tem tudo a ver com a sua espiritualidade. Então, que em nome de Jesus, nós possamos ter um sentido claro de propósito da vida, tempo necessário e liberdade financeira. Vida simples, não complexa, não corrida, que nos possibilite tempo e flexibilidade para desfrutar do reino e estender o reino. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé, meus irmãos. E diante de tudo isso que eu acabei de falar para você, eu gostaria de propor uma música. Talvez você conheça essa música. A Veri vai cantar, Veri? Essa música é show de bola, né? E o Joãozão vai tocar. Muito bom, João. Medite nessa canção, meu irmão. Feche seus olhos. Se você sabe cantar ela, cante, mas são palavras de Deus para você. Palavras do Senhor para você. E desfrute desse momento. O Senhor dizendo para você, filho, eu estou cuidando de você. Deixa sua ansiedade no altar nessa noite. Deixa suas preocupações. Deixa que eu cuido. Eu sou especialista em trazer ordem aonde há caos. Eu sou especialista em trazer luz onde há trevas. Eu sou especialista em simplificar, em organizar as coisas. Permita que Ele ponha em ordem o seu mundo interior, querido. E certamente você vai experimentar o mundo exterior definido com prioridades divinas. Ouça essa canção, seja ministrado pelo Espírito Santo nesse momento. Fique numa postura de oração. Você que está aí na sua casa também, faça isso. Deixa o Espírito Santo que está aqui falar com você.